Olá, aqui é Igor Hatz, estamos dando sequência aos nossos vídeos sobre o tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro. Hoje falaremos de um tema muito importante, que é o tema da teoria geral da tutela cautelar. Falaremos aqui dos principais pontos que são necessários para que nós possamos compreender a tutela provisória de natureza cautelar. Bom, essa temática ela foi desenvolvida no direito brasileiro de forma muito minuciosa pelo professor Ovídio Araújo Batista da Silva, que fazia aqui uma análise deste tema a partir de 5 grandes pontos, quais sejam a situação cautelanda, a probabilidade do direito, fumus boni iuris, o perigo de dano iminente, a temporariedade e a sentença mandamental. A partir desses 5 pontos, o professor Ovídio construiu a sua teoria da tutela cautelar. Nós vamos partir desses pontos trabalhados pelo professor Ovídio e vamos, de certo modo, desmembrá-los para que nós possamos compreender um pouquinho melhor o tema. E esse desmembramento ele parte de uma questão inicial, que é a afirmação da existência de um direito substancial à cautela. E este direito substancial à cautela, que inclusive também era reconhecido pelo professor Ovídio, ele é justamente o que deve ser afirmado em juízo quando alguém vai buscar perante o órgão jurisdicional a concessão de uma tutela cautelar. Falaremos aqui então da existência de um direito à cautela, e este direito é um direito material, é um direito substancial, porque ele decorre do fato de que alguém apresente uma situação de um direito provável que mereça uma determinada espécie de proteção diante da urgência, este direito substancial à cautela, e como resposta, como consequência do direito substancial à cautela reconhecido em juízo, nós temos então a tutela cautelar. Então, partiremos dessa primeira questão. Quem, porventura, é titular de um direito, pode buscar tanto a satisfação deste direito, quanto o acautelamento deste direito. São 2 modos, por assim dizer, de proteção que a ordem jurídica confere a quem titulariza uma determinada situação de direito material. Estamos aqui interessados em falar na segunda hipótese aqui, que é o acautelamento do direito. Então, o direito à cautela. Bom, o direito à cautela pode ser desmembrado analiticamente nos seguintes elementos. Primeiro, situação cautelanda. Segundo, que esta situação cautelanda se apresente provável. E terceiro, que esta situação cautelanda provável esteja diante do chamado perigo de dano iminente, como diria Ovídio, ou, como nós temos utilizado aqui nos vídeos, a expressão de Calamandrei, também adotada por Ovídio, perigo da infrutuosidade. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. O suporte fático do direito à cautela, do direito substancial à cautela, ele pressupõe então esses 3 elementos. Qual é o primeiro deles? A situação cautelanda, que é um conceito bastante abrangente. Quando falamos em situação cautelanda, nós podemos falar de um direito subjetivo já exigível, já dotado de pretensão de direito material, que já poderia ser visualizado também na perspectiva de uma ação de direito material, para quem trabalha com as 3 categorias. Ou nós podemos pensar até num direito ainda não exigível, um direito subjetivo que, por exemplo, depende aqui do advento de um termo, uma dívida ainda não vencida. Aqui nós podemos falar de direito subjetivo dentro do conceito maior, que é a situação cautelanda. A situação cautelanda. Podemos falar até de uma expectativa de direito, ainda de um direito que nem existe. Um bom exemplo disso é o caso da caução de dano em fé, que nós temos no Código Civil, que prevê que o titular aqui de um eventual direito, o proprietário o possuidor de um prédio em que o prédio vizinho ameaça a ruína, poderá exigir uma caução cautelar para que ele seja resguardado de um dano que sequer veio a ocorrer, então de um direito à indenização sequer existente. Isso eu trago apenas para que a gente note a amplitude da noção de situação cautelanda. Podemos falar de um direito subjetivo, de uma pretensão de direito material, de uma ação de direito material, de uma exceção substancial eventualmente, ou até de uma expectativa de direito,
como acontece nesse exemplo da caução de dano infecto. Vejam que estamos trabalhando aqui com categorias do direito material. Então, aqui a nossa situação cautelanda é a situação que vai receber a proteção cautelar. Bom, situação cautelanda que se apresenta em juízo provável, por assim dizer, que pode ser aferida com cognição sumária ou, mais precisamente aqui, em âmbito de juízo de probabilidade. Eu costumo dizer que o juízo de probabilidade, ele normalmente é um elemento importante, principalmente porque o que, em regra, se justifica para explicar a tutela cautelar é o fato de que esta situação cautelanda, apresentada no início de uma relação jurídica processual ainda como provável, se vê diante do perigo da infrutuosidade, se vê diante de uma situação de urgência. E, somados esses três elementos, eu posso afirmar que o autor tem o direito à cautela. Mas vejam, a probabilidade é um elemento, por assim dizer, acidental, porque uma situação cautelanda provável que esteja diante do perigo da infrutuosidade, ela é tão merecedora de proteção cautelar quanto, por exemplo, uma situação cautelanda já certificada. Imaginem aqui que nós tivéssemos um direito já reconhecido em sentença e na fase de cumprimento da sentença surgisse uma situação, um caso, uma hipótese que justificasse aqui a urgência, que enquadrasse-se, portanto, no perigo da infrutuosidade e que demandasse a proteção cautelar. Então vejam que nem só a situação provável ela vai ensejar a tutela cautelar. Então, posso falar que essa situação cautelanda se apresente pelo menos provável. Então, situação cautelanda que possa ser verificada pelo menos em sede de cognição sumária e que esteja diante do perigo da infrutuosidade, ou como o vídeo chamava, perigo de dano iminente, que aqui corresponde a um evento externo à questão processual que pode causar a infrutuosidade dessa situação jurídica de direito material afirmada, que pode tornar infrutuosa a futura e eventual satisfação desse direito. Desmembrado analiticamente, o direito substancial à cautela se explica, por assim dizer, a partir desses três elementos. E qual é a consequência da demonstração em juízo do direito à cautela? A tutela cautelar. A tutela jurisdicional de natureza cautelar, a proteção de natureza cautelar. E esta tutela cautelar, ela vai contar, por assim dizer, com duas características apontadas também pelo professor Ovídio. Quais sejam a temporariedade, nós já falamos sobre isso em outro vídeo aqui no canal, a temporariedade, que significa basicamente o quê? Significa que a tutela cautelar deverá perdurar enquanto pelo menos provável a situação cautelanda reconhecida e ainda ocorrer o perigo da infrutuosidade. Cessou o perigo da infrutuosidade ou não se mostra sequer mais provável a situação cautelanda, a tutela cautelar deixará de ser necessária. Ela não vai ser trocada por uma outra espécie de tutela, por assim dizer, definitiva, ela simplesmente não se faz mais necessária. Por isso, o elemento da temporariedade quando falamos da tutela cautelar. E por isso que, para muitos, a expressão tutela provisória tem um certo equívoco, porque a cautelar, pelo menos do ponto de vista estrutural, esta tutela cautelar, ela é temporária. E o outro elemento que o Ovídio trazia é a eficácia mandamental, que a tutela cautelar normalmente será prestada a partir de um provimento jurisdicional de natureza mandamental que imponha uma ordem e que possa atuar de pronto no plano prático, no plano concreto, não se restringindo somente ao plano normativo. Então, o que nós vimos nesse vídeo de hoje? Que quando alguém vai a juízo para postular a concessão de uma tutela cautelar, este alguém deve afirmar que é titular de um direito à cautela. E o direito à cautela tem, por assim dizer, como suporte fático uma situação cautelanda que pelo menos se mostre provável e que esteja diante do perigo da infrutuosidade. Se esses três elementos estiverem presentes, preenchendo, assim dizer, o suporte fático do direito à cautela, será concedida, ou deverá, pelo menos, ser concedida a tutela cautelar.
que tem como característica a temporariedade e a mandamentalidade. O que fizemos nesse vídeo, portanto, foi basicamente pegar os 5 elementos trabalhados pelo professor Ovídio e reestruturá-los de um modo que, ao nosso ver, fica mais didático para a compreensão da matéria. E vejam que, quando eu falo aqui em tutela cautelar, eu estou sempre fazendo referência a uma situação cautelanda, ou se quiser falar, um direito que é acautelado. Portanto, essa ideia de que a tutela cautelar, ela não satisfaz este direito, ela não satisfaz essa situação cautelanda. Ela tão somente assegura, protege para garantir a futura e eventual satisfação. Poderíamos até dizer aqui, num tom mais aprofundado da nossa matéria, que o que há de satisfatividade na tutela cautelar é a satisfatividade do próprio direito substancial à cautela. Mas é muito importante fazer essa distinção. A tutela cautelar sempre se refere a uma situação cautelando. Situação esta que não será satisfeita. O nosso velho exemplo aqui do arresto, né? No caso do arresto, o que nós temos é, basicamente, no caso do arresto, basicamente o que nós temos é a proteção de um direito de crédito. E este direito de crédito não será satisfeito. Por isso, a gente consegue enxergar claramente que a cautelar aqui tem uma função de assegurar este direito ao qual ela faz referência. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir aqui o canal e continuar acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.